Olá, alunos, bem-vindos. Estamos na Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, curso de Cálculo para Engenharia, e estamos dando os primeiros passos da nossa disciplina. Já vimos na aula passada o conceito de derivada. Nas próximas aulas nós vamos aprender regras de derivação, mas na aula de hoje nós vamos explorar um pouco mais o significado geométrico de derivada, o significado de reta tangente e como que uma reta tangente dá uma ideia de aproximação linear de uma função. Por isso que o título da aula é esse, reta tangente e aproximação linear. Vocês vão ver que é uma aula que dá uma ferramenta extremamente rica e extremamente bonita dentro da matemática. Eu vou repassar para criar o contexto para o próximo passo, repassar alguns slides da aula passada, bem rapidamente, para a gente aquecer e olhar o ponto que eu quero focar na aula de hoje. Então, dada uma grandeza, a gente chama de variação média dessa grandeza, a variação da variável dependente, ΔF, dividido pela variável independente, ΔX. E a variação instantânea é um limite, quando o ΔX tende a zero, do ΔF sobre ΔX. Variável dependente pela variável independente. Em linguagem de limite, limite para x1 tendendo a x2, f de x1 menos f de x2, x1 menos x2. Lembre-se que isso vai dar indeterminado, porque não vou conseguir calcular o limite diretamente, porque quando fizer x1 igual a x2 vai dar 0 sobre 0. Dissemos que uma função era derivável num ponto, se existia e era finito o limite justamente da razão incremental, o limite que dava a taxa de variação instantânea da função. Se esse limite existe, é finito, a função é derivável no ponto e aquele valor limite é a derivada. Indicamos por f' de c ou ΔF, ΔX calculado no ponto C, exatamente este limite. Várias grandezas diferentes, derivada dando as suas taxas de variação. A função 3x², nós fizemos a conta e vimos que ela era derivável sempre. Era para fazer o limite 3x² menos 3c² x menos c, por um processo de fatoração no numerador, cancelávamos o x menos c, sobrava um 3, sobrava 4 incidências de c ao cubo, quando o x tendesse a c, 3 vezes 4, C3, e, portanto, 12C3. Isso me levou a dizer que a derivada da função num ponto x genérico era 12x ao cubo. Interpretação como coeficiente angular da reta secante que vira tangente. Se eu pego a reta secante por 2 pontos, a reta verde, e olho esse triângulo retângulo, o cateto vertical é ΔF, horizontal é ΔX, então ΔF, ΔX é o coeficiente angular da secante, que é a tangente desse ângulo. Eu faço o ponto x tender para o ponto base C, a reta secante tende para a tangente, e aí o coeficiente angular do que era secante vira coeficiente angular da tangente, então a derivada num ponto é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico naquele ponto. Então a reta tangente fica aquela velha fórmula que vocês conhecem do ensino médio, y menos y0, que eu indiquei por f de x0, x menos x0 igual ao coeficiente angular m, o mais usual nas aulas de ensino médio, mas aqui o coeficiente angular nós já sabemos que é a derivada no ponto x0. Então, continuando, vamos pegar a função 3x², que nós já vimos que era derivável em todos os pontos. Vamos pegar a reta tangente no ponto de coordenadas 1, 3. A primeira coisa a ser analisada é se esse ponto efetivamente pertence ao gráfico. Eu poderia ter me confundido e colocado aqui um ponto que não é um ponto do gráfico, e aí não faria sentido a pergunta. Mas 1, 3, quando x é 1, 1² é 1, vezes 3 dá 3. Então o ponto 1, 3 está no gráfico, a pergunta faz sentido. Vamos pegar a reta tangente nesse ponto. Sabemos que a derivada em qualquer valor de x é 12x3. Então, no ponto x igual a 1, a derivada é 12. Basta substituir x por 1 aqui, derivada 12, que é o meu coeficiente angular.
Então, a equação da reta tangente fica y menos yf de x0, que é 3, então y menos 3, x menos x0, x menos 1, igual a 12. Pega esse x menos 1, passa multiplicando, você vai ter um 12x, está aqui, vai ter um menos 12, e esse menos 3 passa para lá, fica mais 3, que com aquele menos 12 dá menos 9. Então, y é igual a 12x menos 9. Essa é a equação da reta tangente ao gráfico dessa função nesse ponto. Tudo isso pode ser visto geometricamente. A função é 3x². Então, está aqui essa função em vermelho. Observe, não é uma parábola. O expoente é 4. Parábolas sempre são de expoente 2. x² tem um formato parecido com o formato de parábola, mas não é parábola, não tem as propriedades básicas da parábola. No caso, 3x² cresce bastante rapidamente. Você observa que no x igual a 1 ela vale 3, né, o ponto 1, 3, que nós vimos que pertencia ao gráfico. 3x², quando x é 1, x² dá 1 vezes 3. Já no x igual a 2, observe que a função daria um valor bem mais alto, né? 3x², 2² dá 16, vezes 3 dá 48. Então, a imagem da função aqui, 48. E a reta tangente, 12x menos 9. Observa que é uma reta com coeficiente angular muito alto, 12x. Então, tem uma tangente desse ângulo é 12. É um ângulo já bastante elevado, perto de 90 graus. E menos 9, o ponto onde ela vai cortar o eixo dos y, negativo menos 9. Então, o gráfico e a reta tangente vistos geometricamente no ponto 1, 3. Então, o conceito de derivada dá essa coisa muito forte para fazer geometria. Ele dá reta tangente ao gráfico de função. Mas vamos seguir em frente. A reta tangente não é apenas a reta tangente, ela é muito mais do que isso. Ela dá uma aproximação para o valor da função. E ela dá uma aproximação de grau 1, porque a reta tangente é uma função do primeiro grau. Estrito rigor não é uma função linear, né? Função linear é do tipo ax. Ax mais b é função polinomial do primeiro grau, não é exatamente linear, mas muitas vezes a gente chama isso de aproximação linear. Mas então, você tem uma função que pode ser dada por uma expressão de difícil manuseio, sem ter um computador, sem ter uma calculadora, e a reta tangente é uma aproximação dessa função dada por uma fórmula de grau baixo, que é de grau 1. E, na verdade, não é só uma aproximação. Entre todas as aproximações de grau 1, a reta tangente é a melhor de todas. Aí alguém pode dizer, mas eu tenho calculadora, eu não preciso de aproximação por reta linear. A gente precisa sim. A gente precisa muitas vezes na abordagem do modelo matemático. Se você recordar da primeira aula que eu falei, em que a gente modela um problema científico, fazendo uma simplificação desse modelo e resolve as equações do modelo simplificado, existem um monte de exemplos reais em problemas de alta tecnologia, em que você troca a função numa vizinhança de um determinado ponto por uma função mais simples. E isso não é um exemplo que eu estou imaginando, são exemplos reais em que o verdadeiro expressão de uma grandeza aparece uma exponencial, aparece um logaritmo, aparece uma trigonométrica, e a gente, na vizinhança daquele ponto, troca pela função de grau 1 para poder fazer a modelagem matemática. Então, vou explorar um pouco mais essa situação, porque ela é absolutamente real e prática na vida de quem trabalha com modelagem. O que eu acabei de dizer é o seguinte: imagine uma função que pode ser muito complicada. Você escolhe um ponto e olha a reta tangente nesse ponto. Observe que a reta tangente, numa vizinhança do ponto, ela aproxima muito bem a função. Fora desse ponto, é claro que a reta tangente continua a sua característica de reta e a função faz o que ela tem que fazer e, eventualmente, a reta tangente e a função se afastam muito fora do ponto. Mas numa vizinhança do ponto, há um ajuste muito fino entre a reta tangente e a função.
E, na verdade, a reta tangente é a melhor aproximação da função entre todas as aproximações por funções do primeiro grau. A reta tangente é a melhor aproximação da função por funções polinomiais do primeiro grau. E funções polinomiais do primeiro grau são muito fáceis de serem manuseadas. Então é isso que eu vou agora fazer um exemplo numérico para vocês verem como que isso pode ser feito. Eu vou usar a aproximação pela reta tangente para calcular um valor aproximado de raiz quadrada de 16,11. Quais são os passos que a gente precisa fazer para fazer isso? Primeiro, eu preciso escolher qual é a função e qual é o ponto com o qual eu vou trabalhar. O que eu tenho que levar em conta? Eu tenho que levar em conta uma função e um ponto em que eu saiba calcular aquela função naquele ponto, que eu saiba calcular a derivada da função naquele ponto, para usar esse ponto, que é o ponto de tangência, como base para construir a reta tangente. Então, se eu estiver falando de raiz quadrada de 16,11, eu vou escolher como função a função raiz quadrada de x e o ponto 16, porque é um ponto no qual eu sei calcular o valor da função f de x0. Eu sou capaz de calcular raiz de 16, eu sei que dá 4. Então, eu acabei de afirmar, eu vou pegar a função raiz de x, vou pegar o ponto 16, 4, para ordenado 16, 4. F de 16 é raiz de 16, que é 4, então o ponto 16, 4, para ordenado, pertence ao gráfico da raiz quadrada. E eu vou fazer a reta tangente à raiz quadrada no ponto 16, 4. Uma coisa muito parecida com isso aqui. Eu vou pegar uma função e vou pegar a reta tangente no ponto que foi dado. Para isso, o que eu preciso além disso? A derivada. Então esse é o segundo passo, obter a derivada. O primeiro passo é determinar mais ou menos o escopo onde nós vamos trabalhar. É determinar qual função e qual ponto. Segundo passo, a derivada da função naquele ponto. Então eu quero a derivada da função raiz quadrada de x no ponto 16. O que é a definição de derivada? É o limite para x tendendo a 16, raiz de x menos raiz de 16, que eu já escrevi 4, sobre x menos 16. Derivada sempre cai numa indeterminação. Se eu fizer x igual a 16, da raiz de 16 menos 4 dá 0, 16 menos 16 dá 0. Então eu preciso, para fazer esse limite, fazer aquilo que nós chamamos de eliminar a indeterminação. Multiplico em cima e embaixo por raiz de x mais 4, que é o conjugado daqui do de cima. Olha o que vai acontecer. Raiz de x menos 4, raiz de x mais 4, isso vai ficar uma diferença de quadrados. Vai ficar x menos 16. X menos 16 vai cancelar com o x menos 16 e vai sobrar, então o de cima, x menos 16, cancela, sobra só 1 sobre raiz de x mais 4. No cálculo da derivada, dá 1 sobre raiz de x mais 4. X está tendendo a 16, raiz de 16 é 4, a derivada dá 1/8. Então, a derivada dessa função, raiz de x, no ponto x igual a 16, é 1/8. Numa próxima aula, nós vamos aprender fórmulas para fazer esse cálculo em geral, tá? Mas para a raiz quadrada no ponto 16, é 1/8. Lembra da equação da reta tangente? Terceiro passo. Então, o primeiro passo foi o contexto, a função e o ponto. O segundo passo foi achar a derivada. Terceiro passo, a reta tangente. Então, y menos f de x0, x menos x0 igual a derivada, para o nosso exemplo. Y menos 4, x menos 16 igual a 1/8. Passo esse x menos 16 multiplicando, fica x sobre 8, está aqui. Esse menos 16 sobre 8 fica menos 2 do lado de lá. Esse menos 4 passa a ficar mais 4 com o menos 2 dá mais 2. Então, a reta tangente é x sobre 8 mais 2. E ela é, então, uma aproximação para a raiz quadrada. O que é importante a gente concluir aqui
é que a função raiz quadrada de x, que não é uma função fácil de ser manuseada, ela é aproximada pela função x sobre 8 mais 2, perto do valor 16. Isso é muito bonito. A raiz quadrada, perto de x igual a 16, ela é aproximadamente igual a isso. Então, esse é o último passo. Eu obtenho o valor da reta tangente no ponto procurado, que é 16 vezes 0,11. Então, eu vou fazer x igual a 16,11 nessa fórmula. Qual é a conta que eu tenho que fazer? Uma conta de dividir, muito mais simples que uma conta de raiz quadrada. Então, eu divido 16,11 por 8 e somo 2. Isso dá, bom, essa divisão dá 2,01375, somado com 2 dá 4,01375. Então, 4,01375 é o valor da reta tangente no ponto 16,11. Mas o que eu sei? Que a reta tangente é aproximadamente igual ao valor da função. Então, a raiz de 16,11, eu posso dizer que é aproximadamente 4,01375, porque a função raiz quadrada foi aproximada pela reta. Vocês podem fazer a conta numa calculadora para ver quão boa é essa aproximação. Observa só, na calculadora você vai obter 4,01372,6. Compara com o valor que nós obtivemos. 0,1375, 0,137, aqui onde tem esse 2 a gente obteve 5. Deu uma diferença na quinta casa depois da vírgula. É um valor muito bom como valor aproximado. E mais importante do que o valor numérico em si é o valor na modelagem. Fenômenos que são descritos por uma função complexa, nós podemos muitas vezes trocar na vizinhança do ponto pela função de grau 1 e a análise fica muito mais simples. Um outro exemplo que a gente já falou dele e ele vai ser recorrente para a gente, muito legal, é o da função seno. A função seno, nós vamos ver na próxima aula, que a derivada da função seno é a função cosseno. Isso vai ser um teorema geral. Nas próximas aulas nós vamos falar em regras de derivação e nós vamos ver que a derivada da função seno vai ser a função cosseno. E lembra que a derivada é o coeficiente angular da reta tangente. Então nós sabemos que se tomarmos x0 igual a 0, a função seno no zero vale 0, porque seno de 0 é 0, e a derivada da função seno, que é cosseno, quando calculada em 0, dá 1. Ora, se nós olharmos a reta tangente à função seno, y menos f de x0, x menos x0, igual a derivada, nós vamos ter y menos 0, x menos 0, ou seja, y sobre x, igual a 1, porque a derivada é 1, ou seja, reta y igual a x. Então, a reta tangente ao gráfico da função seno no zero é a reta y igual a x, que significa que o seno de x está perto de x quando x igual a 0, quando x0 igual a 0. Ah, mas nós já tínhamos falado disso. Do que eu estou falando? Eu estou falando que para valores de x próximos de 0, seno de x está perto de x. Ou seja, do que eu estou falando? Do limite fundamental, que seno de x sobre x quando x tende a 0 vale 1. Quer dizer, esse limite tinha que ser 1, porque a reta tangente, que é a que aproxima a função seno, é a reta identidade, e por isso que para x próximo de 0, o seno de x está perto de 1. É um resultado lindíssimo esse, né? Esse limite já apareceu várias vezes e acabei de mostrar a conexão que tem esse limite com a ideia de aproximação de uma função pela reta tangente, que a gente chama de aproximação linear. É extremamente elegante esse resultado. Ficamos por aqui agora.